Beleza. Não sei se você chegou a ver, mas eu postei um vídeo da aula passada. Você chegou a ver? Ah, agora eu estou te vendo. Eu postei um vídeo da aula passada. Você chegou a ver? Não, não viu, né? Postei no Ava. Então, deu até maior trabalho para colocar. Eu coloquei no YouTube. Criei até um canal para mim agora. Virei youtuber. Então, aí a aula anterior está gravada lá no Ava, tá? Tem 3 partes, está em unidade 2, sessão 1, tá? Deixa eu perguntar, você consegue me ver além do slide? Consegue, né? Consegue me ver. Tá, ok. Deixa eu então desativar a minha câmera. Agora você só vê o slide, certo? Beleza. Bom, então eu coloquei lá, anota aí depois, na unidade 2, sessão 1, então eu fiz um vídeo da aula passada. Não sei se vocês receberam também, mas eu estou postando no Ava alguns trabalhos que eu estou pedindo, tá? Na semana passada só uma pessoa me enviou. Eu pedi mais um trabalho também via mensagem do Ava, tá? Então eu vou dar até semana que vem para vocês fazerem esse trabalho, tá legal? E aí você tá. Não, o trabalho ele tá na mensagem do Ava, nas mensagens do Ava, tá? Aquele que foi passado na sala de aula, você vai querer que a gente envie por e-mail? O meu já está pronto. Não, envia para mim por e-mail. Eu vou querer esse trabalho também. Aí vocês podem me enviar pelo e-mail da coordenação. Deixa eu ver se eu consigo anotar. Aí, tá pronto, ela conseguiu. Oi? Oi, mulher, cheguei, tá escuro. Opa. Eu tô no escuro na garagem, tudo bem? Deixa eu mostrar minha. Estão me vendo? Agora sim. Ah, beleza. Beleza, gente. Então, como eu estava falando para a Andressa, ou Isabela, deixa eu colocar aqui a tela do slide. Eu estou passando, né? Eu estou passando. Opa, calma aí, foi demais aqui. Pronto. Eu estou passando no e-mail do Ava, tá? Uns trabalhos, pela mensagem do Ava. Sabe por que eu não estou passando pelo e-mail? Porque eu não consigo ver o e-mail de vocês. Então, assim, toda a comunicação ela está sendo feita pelas mensagens do Ava. Inclusive, os professores também estão pelas mensagens do Ava, tá? Então, repassa para a galera, para quem não está acostumado, eu sei que vocês não estão acostumados, nem eu vou ser bem sincero para vocês, eu também não estou acostumado a ver as mensagens do Ava, tá? Mas pode passar para a galera que eu tenho enviado, e os professores também têm enviado as solicitações pela mensagem do Ava, tá bom? Não pelo e-mail comum, tá ok? Tá bom, gente? Então, vamos começar aí, já tá vocês duas, né? A aula vai ficar gravada, tá? Eu gravei também a aula passada, não foi uma live igual a essa, mas eu fiz, tá lá gravado no Ava, os links, eu dividi em 3 partes, ficou muito grande, deu uma meia hora de aula, mais ou menos, cada vídeo tem uns 10 minutos, tá? Acho interessante vocês assistirem lá, é um bate-papo, né? Como a nossa aula é um bate-papo, né? Mas acho interessante vocês assistirem lá, tá legal? E depois até se inscreve lá no canal do YouTube, que eu tô virando youtuber agora com isso, tá? Então, gente, foi uma situação assim que a faculdade encontrou para compensar vocês, tá? A gente já estava postando essas aulas, esses vídeos, né? Agora estamos fazendo a live. Não é a Anguera só que está fazendo, tá? Todas as instituições, a instituição lá do Rio, que eu trabalho na pós-graduação, também está fazendo assim. Então, no Brasil inteiro está fazendo assim, porque, gente, é uma situação bem, bem atípica, né? Falar nisso, vocês estão saindo de casa não, né? Quem pode está em casa, né? Sim, estamos em casa. Todo mundo, quem pode, está em casa. Ideal é esse, gente. Ideal é vocês ficarem em casa. Quem pode, né? Quem não pode, realmente não tem como. Mas quem pode ficar em casa,
porque é uma situação atípica, acho que ninguém nunca passou por isso, tá? Tá assim, eu particularmente, eu fiquei com um pouco de medo, a minha mulher tá grávida, eu tô até com medo, assim, tem mais de uma semana que eu não vou pra rua, gente, mais de uma semana que eu não boto o pé na rua, tá? Então vamos nos cuidar e, assim, eu sei que não é o ideal era a gente estar indo pra faculdade, tá tendo aula, mas a vida tem que seguir de alguma forma, né, gente? E graças a Deus a gente está no século XXI, em que a gente pode fazer esse tipo de situação, né? Por mais que não seja o ideal, assim, a instituição disponibilizou isso e acho que é razoável. É uma forma de minimizar. E até o seguinte, gente, para passar o tempo de vocês, né? Porque às vezes a gente fica em casa ocioso, né? Fazendo o quê? Fazendo nada, né? Então vamos estudar na hora da aula, né? Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar. Pode falar, pode falar. Eu não vejo a hora disso acabar, porque Ah, não aguento mais. eu também não vejo a hora, não vejo a hora de voltar da aula, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto, gente, de verdade é da aula. Da coordenação eu não gosto muito, não. Mas da É aula muito problema, né? é muito problema, mas da aula é uma coisa que eu amo fazer, principalmente essa parte de construção, de estruturas, que é a minha praia, né? Eu gosto muito mesmo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tá legal, gente? Então vamos começar a aula de hoje. Então hoje vai, assim, um teste pra gente, tá? Para ser nossa primeira aula de fato, né? Deixa eu só tirar uma foto aqui da tela. Legal, beleza? Então vai ser a nossa primeira aula de fato nesse modelo, tá legal? Eu não vou estender muito, mas para a gente se ambientar mesmo e saber que as próximas 2 semanas que a gente vai estar em casa ainda, né, que previsto são as aulas voltarem no dia 13, tá legal? Em princípio, né? Então, se ninguém aumentar a quarentena, dia 13 a gente volta. Então, essa e mais as 2 semanas seguintes a gente vai estar aqui. Então, hoje vai ser a ambientação, nas próximas semanas a gente vai estar mais alinhado aí. Tá bom, gente? Então, na aula passada, no vídeo passado, depois vocês assistam, tá? Eu falei sobre o canteiro de obras, tá? Então, a organização de canteiro de obras, falei sobre planejamento, coloquei um pouquinho lá sobre diagrama de precedências, acho interessantíssimo vocês assistirem, darem uma lida no material, porque diagrama de precedência vocês vão ver muito em planejamento de obras, tá? Então, bem interessante para vocês. Vocês conseguem ver quem mais está na aula? Deixa eu parar aqui o Só tem nós compartilhamento. duas. Só vocês duas mesmo, né? Deixa Bom, eu... entrou uma pessoa, só que ele saiu, um Renato. Eu vi. Ele estava tentando entrar. Deixa eu tirar uma foto aqui. Opa. Isso. Isso é para mostrar lá para a chefia que a gente está trabalhando. Faz parte, né, gente? Faz parte. Diga, pode falar. Eu vi um relatório no AVA, acho que foi na sua matéria, 200, alguma coisa assim, para entregar. Só que foi bem quando tava fechado já, não tinha como entregar. Tem algum problema? Porque foi segunda-feira passada, eu acho, a data de entrega. Não. Então faz o seguinte, a Andressa também me falou isso, até o trabalho que eu tinha pedido para vocês antes de parar as aulas. Pode me entregar por e-mail, pelo AVA mesmo, responde essa mensagem do AVA com o trabalho, que eu faço a retificação dos pontos, tá legal? Não vai ter problema, não. Pode me entregar depois, tá? Outra coisa, gente, óbvio, né? Mas a gente lembra que as faltas não estão sendo contadas, tá, gente? Então, fiquem tranquilas quanto a isso. Tá legal? Pode repassar para a turma. Bom, então, voltando na aula passada, eu falei sobre o planejamento do canteiro, né? Agora eu vou falar sobre a execução da obra, etapas principais dessa obra, tá? Então, a gente vai falar sobre o comecinho da obra, vamos até o final dela, bem assim, o superficial, obviamente, e conforme for passando a disciplina, a gente vai etapa por etapa da obra, que esse é o objetivo, né? O objetivo da disciplina é mostrar como que a gente começa uma obra. Então, nossa primeira aula lá, que a gente começou a falar sobre ir na prefeitura para regularizar e tudo mais, até a entrega da obra. Essa é o objetivo da nossa disciplina, tá legal? Então, hoje a gente vai falar sobre o comecinho da aula, da obra, tá? Vocês estão vendo aí a canetinha vermelha? Estamos vendo. Beleza. Então,
Conforme a gente discutiu desde a unidade anterior, né, os processos iniciais, planejamento, elaboração de projeto, aprovação do projeto arquitetônico, orçamentação. Tá? Essa aula aqui que a gente não conseguiu ter, tá? Que eu pedi para vocês darem uma estudada pelo AVA. Ok, gente? Então, essa aula aqui é a unidade 1, sessão 3. Ficou meio ruimzinho aqui, mas deu para a gente entender. Unidade 1, sessão 3, tá? A gente teve presencial a unidade 1, sessão 1, unidade 1, sessão 2, e gravado para vocês a unidade 2, sessão 1. E essa agora que é a unidade 2, sessão 2. Tá legal? Bom, então continuando. Depois desse trabalho inicial da gente ir para a prefeitura e tudo mais, né, a gente começa a montar o canteiro de obra, tá? Comprando os materiais, definindo os funcionários, prestadores de serviço, entre outros. Foi o que eu falei no vídeo que eu gravei da unidade 2, sessão 1. Tá? Então, eu falei sobre a montagem do canteiro, tá? Porque é uma etapa importante para garantir a segurança dos que trabalham. E aí eu falei da NR 18, tá? Que é a norma relativa à segurança em canteiros de obra. Tá no vídeo que está postado lá no aula anterior. Tá legal? Então, a importância também deve à manutenção da organização interna do ambiente. E aí eu falei no vídeo um pouquinho sobre o controle da qualidade, tá? Desculpe aí, gente, mas é o que dá para fazer aqui, escrever. Mas acho que dá para vocês entenderem aí. Qualidade. Dá para entender, não? Então, inclusive o trabalho que eu passei da última aula, né, da aula passada, que a gente não teve ela presencial, foi por vídeo, eu pedi uma pesquisa sobre realmente o controle da qualidade, tá? E sobre canteiro também. Dá uma olhadinha lá, foi o que eu pedi no e-mail da semana passada. Tá bom? Bom, então, começando a obra em si, né? A gente vai falar sobre o tapume, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando chega na obra, né, é o tapume. Então, para quê? Para a gente cercar a obra, né? Cercar onde vai ficar o nosso canteiro de obras. Tá legal? É importante que a gente saiba a descrição do material. Por exemplo, hoje, acho que eu já contei para vocês que eu sou engenheiro da aeronáutica. Hoje a gente estava discutindo uma questão sobre projeto de canteiros, né? E a gente estava discutindo na reunião, não pelo Teams da Microsoft, mas pelo Google Meets, a gente estava discutindo justamente qual material utilizar, né, para o canteiro. Se a gente utilizar compensado, placa de concreto pré-moldado, chapa galvanizada. O mais caro, gente, é essa aqui, ó, placa de concreto pré-moldado. Isso aqui só se usa para obras muito grandes, tá, gente? Obras assim de infraestrutura, obras gigantes, é muito caro, tá? O mais utilizado é madeira compensada e chapas galvanizadas. A madeira compensada são para obras curtas, tá legal? Então, eu vou fazer uma obra de 3, 4, 6 meses no máximo. Eu utilizo uma madeira compensada. Agora, passou disso, a chapa galvanizada ela vai me dar um maior tempo, né, para eu poder utilizar essa cerca no meu empreendimento. Bom, uma coisa muito importante, gente, que o CREA cobra, tá? E assim, se vocês um dia estiverem executando uma obra e não fizerem isso, vão estar muito enrolados, tá? Que é a fixação da placa de obra, tá legal? Na placa de obra, né, é um elemento obrigatório de identificação do empreendimento, bem como dos seus responsáveis, ou seja, todo responsável técnico, responsável o engenheiro responsável pelo cálculo estrutural. Oi? Tinha ficado mudo. Voltou. Ah, voltou? Pode ter sido a minha internet. Vocês estão conseguindo ver aí agora, de novo o slide? Sim, tá normal. Sim. Tá normal. A minha internet, ela não pega muito bem aqui no quarto. Tá. Bom, então voltando. Tem lá o responsável pelo projeto estrutural, pela legalização, o arquiteto, o projeto de instalações, e é obrigatório, tá, gente? Então, o que tem que ter, né, da placa de obra? Por essa resolução aqui do CONFEA, né? Lembra que eu falei na primeira aula que o CONFEA é o órgão que regula
a atividade de engenharia no Brasil, né? E o CREA, ele controla, tá? Então, quem regula é o CONFEA, o Conselho Federal. O CREA, o Conselho Regional, ele controla. Bom, então o que tem que ter na placa de obra? O nome dos autores dos projetos e dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com seus respectivos registros juntos aos conselhos. Então, assim, não adianta eu colocar lá a placa do Zezinho das Couves e o Zezinho das Couves não tem o CREA. Né? Não, mas ele que está fazendo a obra. Ué, mas não é exercício ilegal da profissão, né? Executar uma obra sem o CREA. Na placa de obra também, atividades específicas de cada um dos profissionais, né? Como eu falei para vocês, quem é o profissional responsável pelo projeto estrutural? Quem é o profissional responsável pela execução da obra? Né? E o nome da empresa responsável pela execução da obra, com registro junto ao conselho. Então, não adianta vocês, por exemplo, então vamos supor aí, a Andressa tem o CREA dela, né? Se Deus quiser, daqui a quanto tempo, Andressa? Amém, daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos, vai. Não falta muito, não. Falta menos que faltava. Olha por esse lado, né? Então, daqui a 3 anos, você vai ter lá o seu CREA. Beleza. Ok, começou a executar a obra por uma empresa que te contratou. Vamos supor, o cara que quer contratar um engenheiro, te pagou aí 10 mil, ótimo salário, né? Óbvio que você vai aceitar, né? E aí você está executando a obra, chega o CREA lá e fala, ó, beleza, tá a tua placa de obra aqui como responsável técnico da obra, mas e a empresa? A empresa está aqui. Bom, mas a empresa não tem registro junto a você. Você também responde. Por quê? Porque a empresa, você é responsável técnica também, né? Você precisa responder por que a empresa está fazendo a obra sem registro no conselho. Então, além do profissional, a empresa também tem que ter o registro. Tá bom? Beleza. Então, falamos aqui, né, sobre cercar a obra. No vídeo passado a gente falou sobre a organização do canteiro, o planejamento do canteiro. Tá? Agora a gente vai iniciar a obra, né, propriamente dita. Então, importante destacar que bem antes do início das atividades, ainda na fase de viabilização do empreendimento, foi realizada a investigação do solo. Então, lembra lá na primeira aula que eu falei sobre a visita do terreno, verificar as condições do terreno? Uma dessas questões é fazer a investigação do solo, pelo ensaio chamado SPT, tá legal? De inglês significa Standard Penetration Test, teste de penetração padrão, tá? Traduzindo para português. Conhecida como sondagem de simples reconhecimento ou sondagem à percussão. Então, quando vocês escutarem SPT, vocês relacionem a sondagem, tá? E o que é a sondagem? A sondagem é a investigação do solo, tá? Ela vai permitir vocês a conhecer a resistência e características das camadas do solo, tá legal? Então, é pelo meio do SPT que a gente sabe o nível d'água do solo, que é um dos fatores determinantes para a gente escolher a fundação, né? Então, o nível d'água junto com a resistência são os maiores fatores para escolher o método de fundação que eu vou escolher. E aí, obviamente, né, quando vocês tiverem a matéria fundações lá na frente, lá para o 7º, 8º período, tá? E vocês vão entender isso melhor, para que serve o SPT. Nesse momento, vocês precisam saber o seguinte, o SPT é um ensaio para investigação do solo. Tá legal, gente? Tá entendido até aqui? Entendido. Beleza? Ok. Continuando. Sim. Então, só tá vocês duas, né? É que eu não consigo ver quem tá mais na aula. Só nós duas. Só vocês Só. duas, tá legal. Tem um colega aqui falando que não tá conseguindo acessar. Não passa Poxa, do... que chato, né? o Gui, Isabela. Você viu? Eu vi, mano. Entendi. Bom, diz para ele ficar despreocupado que a aula vai entrar. Eu vou botar lá essa aula lá no AVA, tá? Tudo bem. A aula já tá sendo gravada, eu vou colocar. Inclusive, a participação de vocês na aula acho que vai ficar lá também, tá? É como se fosse uma live do YouTube, tá? E aí a live você consegue ver depois, tá bom? Bom, gente, então, voltando à nossa aula. Depois, olha só, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Se vocês tiverem o contato da galera da turma, por gentileza, quem não conseguiu acessar,
pede para me mandar um e-mail, que às vezes é algum problema realmente com a faculdade, que eu possa tentar ajudar vocês de alguma forma, tá legal? Então, quem tentou e não conseguiu, pede para me mandar um e-mail, tá bom? Aí, como coordenador, vou tentar ver o que a gente pode fazer, ok? Ok. Beleza. Então, voltando aí. Então, no momento da viabilização do empreendimento, a gente também realiza o levantamento topográfico, tá? Então, além da resistência do solo, eu preciso saber a topografia do terreno. Porque é com a topografia do terreno que eu vou saber o seguinte, a declividade do terreno, o volume de terra que eu preciso ser movimentado. Então, por exemplo, vou desenhar aqui. Vamos supor que esse é um terreno plano para a obra que eu desenhei, tá? Agora, vamos supor que a topografia verificou que o terreno tem essa inclinação aqui, né? Eu tenho duas coisas a fazer. Três, na verdade. Ou eu vou fazer minha edificação no terreno inclinado, né? Vocês gostam do meu desenho, né? Meus desenhos são legais, né? Com o mouse, então, fica... Com o mouse, então, que fica legal pra caramba. Ou você vai fazer o teu prédio em desnível, ou você vai pegar e vai cortar esse solo e vai fazer o seu prédio nesse nível aqui, ou você vai aterrar isso aqui, né? E fazer o seu prédio a partir desse nível. Então, por isso que a gente precisa da topografia, para saber o quanto de terra que eu vou precisar movimentar. Tá legal? O volume de terra a ser movimentado. Outra coisa importante, né, é a definição do nível d'água, né, que isso aqui a gente viu lá no SBT. A topografia não nos dá para a gente nível d'água, mas ela dá informações sobre o volume de terra, declividade no terreno e também o seguinte, gente, uma coisa muito importante que é um assunto que está em voga aí, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um taludão aqui. E aí eu vou fazer meu prédio aqui. O que pode acontecer com isso aqui, gente, em um determinado momento? Né? Isso aqui escorregar e soterrar o prédio, né? Com certeza. Então, a topografia, ela vai me ajudar o seguinte, olha só, eu preciso fazer aqui, ó, uma estrutura de contenção de modo que, se houver um escorregamento de terra, vai estar essa contenção aqui impedindo que essa terra invada o prédio, né? Obviamente. Tá legal? Então, por isso que a topografia, ela é muito importante. Bom, então, ao se iniciar uma obra, após a montagem do canteiro, que eu falei na aula passada, tem-se início a terraplenagem. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, salvo engano, na unidade 3, seção 1, tá? Se eu não me engano. Tá legal? Tudo que a gente está falando aqui hoje, a gente vai falar mais para frente, mas eu preciso que vocês saibam hoje o genérico, geralzão da minha obra. Tá legal? Bom, então até... Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Voltou, eu acho. Voltou. Deixa eu ver. Vamos lá. Opa, não é esse aqui não. Aí. Estão vendo agora? Estamos. Ok. Obrigado, gente. Minha internet está meio... dá um zico aqui de vez em quando. Tá legal? Então, voltando à terraplenagem. Então, o que é a terraplenagem? Se eu quero construir meu prédio nesse nível aqui, eu vou remover todo esse material aqui, tá? Se eu quero construir meu prédio nesse nível aqui, eu vou ter que colocar material aqui, vou ter que deixar ele nivelado, né? Então, a terraplenagem é isso. Serviços de movimentação de terra. Tá legal? Bom, depois que a topografia, né, me indicou onde que fica meu terreno, a terraplenagem, eu preciso marcar os pontos da edificação, tá? Esse ponto nós chamamos de locação da obra. Que, imagine o terrenão aqui, tá? Eu quero construir minha obra aqui somente, tá legal? Então, a locação, ela vai marcar os pontos que eu preciso construir a minha estrutura, tá legal? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois. Bom, então, porém, antes de se retirar,
terra de um lote é extremamente importante garantir a estabilidade de lotes vizinhos, já que com a movimentação de terra, as partes mais altas podem perder a estabilidade e se deslocar. Então foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Que é um serviço muito importante da topografia. Para quê? Para eu garantir a estabilidade dos solos, tá legal? Geralmente, quem faz esses projetos de contenção, tá? São engenheiros geotécnicos, ok? Então, e o engenheiro estrutural, onde ele entra? Se você verificou, né, no seu talude, lá gigante, teu prédio aqui, que você vai precisar de uma contenção dessa, obviamente, o engenheiro geotécnico não vai saber fazer isso aqui. Ele vai saber tudo relacionado ao solo daqui. Mas a essa estrutura aqui ele não vai saber. Então, o engenheiro estrutural ele entra para projetar essa parede aqui de concreto armado. Tá legal? Bom, então, continuando a nossa obra, né? Quando se a gente alcança a cota desejada, ou seja, o nível que eu quero, se eu quero cortar, se eu quero aterrar, tudo mais, eu começo a finalizar a minha fundação. Tá legal? E aí, óbvio, né, na matéria de fundações, vocês vão ter isso melhor e tudo mais, mas eu posso ter fundações rasas ou fundações profundas. Fundações rasas são as sapatas e as fundações profundas, as estacas. Depois da fundação, né, eu começo a executar, obviamente, os elementos estruturais, lajes, pilares, que pode ser em concreto armado. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, concreto armado ele é dividido em concreto moldado em loco, concreto pré-moldado e concreto protendido. Os três são concreto armados. O que muda é a forma como você executa. Um você faz na hora, que é o moldado em loco, né? No local. O pré-moldado, que é o pré-fabricado, ou seja, você compra a peça pronta e leva ela para o local. E o protendido, tá? Aí é um pouquinho mais chato de explicar, eu posso explicar mais para frente quando voltar às aulas presenciais, acho que vai ficar mais fácil. A alvenaria estrutural é que vocês utilizam, né, tijolos para a própria estrutura, aço e madeira. Esses são os métodos construtivos mais comuns na engenharia civil. Então, depois da conclusão dos elementos estruturais, aí começam os elementos de vedação, tá legal? Que são as alvenarias, drywall. Drywall, para quem não conhece, tá? São chapas de... não é madeira, não... É como se fosse chapas de gesso, obrigado. Gesso acartonado, que é o nome em português. Obrigado por ter lembrado, tá? Então, drywall, que são placas de gesso que são muito interessantes para você fazer parede, principalmente de escritório. Residência não é muito legal porque o drywall você escuta tudo do outro lado, né? Então, não é muito comum em residências, tá? E também fazer a cobertura da edificação, né? Que pode ser em concreto armado, né? Fazer uma laje de concreto armado e telhados. Bom, no momento que a gente estiver executando as alvenarias, a gente executa as instalações hidrossanitárias e elétricas, né? Bem como a instalação de lógica e telefonia, né? Então, lógica é toda a parte de internet, rede, se for o caso, telefonia, telefone, interfone, etc. Tá? Esses serviços eles se iniciam desde o começo da construção, porque na etapa de fundação a gente começa a fazer o primeiro serviço de instalação elétrica, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, chamado SPDA. Tá legal? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Ok? Então, isso aqui é o famoso para-raio, tá? Então, a gente vai executando, né, tubos para passagem elétrica, hidráulica, etc. Uma coisa que é importante são os shafts, né? O que são os shafts? São buracos, basicamente, deixados na laje da edificação para passar os sistemas hidráulicos e elétricos. Tá legal? Isso é um shaft. Bom, então, depois de tudo isso ser feito, né, começa o reboco da alvenaria, né, quando for o caso, instalado esquadria, janela, porta, né? Tipo mais comum são esquadria metálico de madeira, esquadria é o que fica ao redor das janelas, né? Mas estão se popularizando também as esquadrias plásticas em PVC, que é a alternativa mais barata, que dá uma estética muito semelhante ao alumínio. E aí, por fim, né, as áreas comuns do edifício, paisagismo e etc. Né? E o final mesmo
é quando a gente executa os revestimentos de paredes, piso, fachadas, e aí faz a pintura, papel de parede, pisos, etc. Tá legal? Então, esse aqui é todo o fluxo da minha obra, tá legal? É óbvio que a disciplina vai entrar em elementos específicos ainda, principalmente na unidade 3, a gente vai falar sobre cada etapa que eu falei, mas era importante a gente ter um geral para a gente conhecer como a obra funciona do geral. Não sei se vocês já conheciam, né? Eu, particularmente, quando eu era aluno, eu não fazia a mínima ideia dessa sequência, tá? Então, eu só aprendi, de fato, numa disciplina dessa de tecnologia das construções. Na minha época, na minha faculdade, chamava de construção civil. Bom, então, para finalizar, gente, a terraplenagem, né? E a destinação do entulho. Então, como eu falei para vocês, a gente realiza a terraplenagem no lote, né? Para adequá-lo ao que o projetista estabeleceu no projeto. Então, removendo a terra ou alocando onde é necessário. É o exemplo lá que eu dei, né? Se eu tenho um terreno dessa forma, se eu quero cortar esse terreno para ele ficar nivelado nesse nível aqui, ou se eu quero aterrar esse terreno, né, para ele ficar nesse nível aqui. Então, o projeto de terraplenagem vai dizer isso aqui para a gente, tá? Agora é o seguinte, né? Esse processo ele envolve escavação, Deixa eu corte, perguntar. aterro. Pergunte. Aterrar é sempre mais fácil que cortar, né? Então, não necessariamente, tá? Por quê? Porque aterrar depende da forma como você está aterrando. Se for aterrar só para, vou jogar entulho nesse terreno, vou aterrar só por aterrar, ok. Mas para quando você faz uma edificação, esse aterramento ele precisa ter uma compactação, tá? E essa compactação ela é trabalhosa de fazer. Ela tem duas formas de fazer. Uma é com o chamado sapinho, que fica um operário lá com a máquina de compactação. Isso dá muito trabalho, é caro. Ou vir com rolo compressor. O corte, às vezes, é só o cara vir lá com uma reta escavadeira, tirar e acabou. Tá? Então depende da situação. Não tem como eu cravar que o aterro é mais fácil do que o corte. Porque depende para o que eu estou aterrando. Às vezes eu preciso aterrar, mas eu preciso de um grau de compactação tanto que seria muito mais fácil eu ter cortado o terreno. Entendeu? Agora, geralmente, a pessoa que fez o projeto, ela vai te indicar... O projeto ele já te indica o que é mais fácil. Se era mais fácil cortar ou aterrar. Entendeu? Porque se fosse mais fácil cortar, o projeto viria para cortar. E se fosse mais fácil aterrar, ele vem para aterrar. Entendeu? Então, quem define isso é o projetista. Tá legal? Entendi. É o projetista de infraestrutura. Ok? Ok. Bom, então, se eu cortei esse material, eu tenho um excedente. Tá? Esse excedente nós chamamos de bota fora ou empréstimo. Tá? O que é o empréstimo? O empréstimo é eu pegar esse material de corte e jogar em outro lugar. Então, por exemplo, tenho aqui uma montanha aqui nesse ponto X aqui. E aqui eu tenho um vale nesse ponto Y, tá? No meu terreno. Então, o que é o empréstimo? O empréstimo é eu cortar isso aqui, pegar essa areia que está aqui e jogar aqui dentro. E aí eu cortei aqui e aterrei aqui. Isso é muito visto em estradas, tá, gente? Quando vocês virem a disciplina de estradas, vocês vão ver uma coisa chamada diagrama de Bruckner. Tá? Esse diagrama ele define o seguinte: eu tenho, num trecho da estrada, eu tenho que cortar o terreno. Ao invés de eu pegar esse material e botar fora, eu pego e faço um empréstimo para o outro lugar que eu preciso aterrar. Tá legal? Então, isso é um empréstimo. Tá legal? Então, esse bota fora, gente, é levar o material para fora da obra. Só que vocês sabem que não é só pegar e jogar o entulho em qualquer lugar, né, gente? Então, precisa ser um local registrado pela prefeitura, tá? Tem todo um manifesto de carga para onde você tem que colocar isso, tá? É bem trabalhoso, tá bom? Então, já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O projeto de terraplenagem, movimentação de terra, como eu falei, né? É elaborado a partir do levantamento planimétrico. O que é o levantamento planimétrico? Ele é o resultado da minha topografia. Tá legal? E das cotas desejadas, que é a função do projeto arquitetônico. Então, o projetista de terraplenagem leva em consideração a dificuldade para a extração do material, segundo informações, disponível no relatório de sondagem. Uma outra coisa que eu não falei, para que serve o empréstimo? O empréstimo ele pode servir para o seguinte: eu preciso aterrar um determinado ponto. É difícil eu chegar com terra para aterrar. Então, eu preciso pegar esse material emprestado. Tá? Então, é uma outra função também do empréstimo. Tá bom, gente? Então,
que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Vocês viram que eu falei sobre remoção de entulho, escavação, e eu falei sobre o destino do material. Um tema muito importante na construção civil, né, é a destinação dos resíduos. Então, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula, que vai ser no dia... Deixa eu ver o calendário. Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente. Agenda... Deixa eu tirar aqui da apresentação. Não, tem que deixar na apresentação. Dia 6, tá legal? Então, vou querer esse trabalho para o dia 6 do 4. É a nossa próxima e última aula à distância, né? Se o governador permitir que a gente volte e der uma aliviada nesse surto aí de coronavírus. Deixa Tá? eu fazer Então, o que outra eu quero que você pergunta. faça? Só um momentinho. Eu posso enviar, então, o que está inadimplente lá, o que está faltando, que eu não tinha visto, junto? Pode sim, que aí eu Beleza. já contabilizo, tá legal? Então, 6 do Beleza. 4. O que eu vou querer fazer? Eu quero que vocês façam um resumo sobre o tema escavação e remoção de entulho, tá? Então, é uma pesquisa mesmo, tá? Não só no nosso livro texto, pesquisa na internet mesmo. Explanando as seguintes características: meios para realizar a escavação, cuidados que vocês têm que ter com a escavação, os resíduos gerados na construção civil e, o mais importante, a destinação desses resíduos. Isso é muito importante na construção civil atualmente. Tá legal, gente? Ok. Vou ligar a câmera aí para vocês me verem. Então, eu vou deixar esse material, esse slide disponível no AVA, tá? E essa aula que foi gravada também, ela vai estar disponível no YouTube, né, no canal que eu criei, e o link eu vou estar compartilhando lá no AVA também. Então, quem não conseguiu assistir hoje, pode falar com a galera. Avisem para a galera duas situações. Uma, o trabalho, para olhar sempre as mensagens AVA, e 2, para assistir a aula depois. Tanto essa de hoje, quanto a da semana passada que eu gravei os vídeos. Tá legal, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Como eu falei, é um bate-papo a nossa aula, né? Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Assim, sei que não é o ideal é a gente estar lá, todo mundo lá na faculdade, mas é uma situação muito atípica mesmo, acho que ninguém nunca passou por isso, né? E é o que dá pra gente fazer, tá bom, gente? Para vocês não perderem o semestre também, né? Tá legal? Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Tá, A questão claro, das faço. provas, como será? Ainda não sei. Boa pergunta. Estava discutindo com outros coordenadores hoje e ainda não sabemos. Tá? Em princípio, elas estão mantidas, né? Eu só não sei para quando, mas elas estão mantidas. A diretora falou que está mantida. Qualquer situação diferente, eu vou estar mandando um e-mail pela coordenação para vocês. Tá legal? Tudo bem. Outra pergunta, porque eu sou perguntadeira. Claro. A questão, você acha que nossas férias vai ser adiada? Não, as férias de vocês não vão ser adiadas. Tá legal? Tanto que essas aulas elas estão acontecendo para isso. Para que isso Tá? não aconteça, né? Para que isso Então eu não posso. aconteça. Beleza, eu vou comprar minha passagem. Então. Agora sim, eu não posso te garantir 100%, tá? Porque, assim, Não! a gente não sabe o que está acontecendo, né? Pode ser que aconteça tudo de uma hora para outra e dar uma reviravolta. Mas essas aulas estão acontecendo para vocês saírem de férias no período normal, para a gente não invadir período, tá? Tudo bem. Tá legal? Ó, e aí questão minha, né, como coordenador. Caso você precise muito dessa viagem e tudo mais, aí a gente acerta depois, eu e você, na coordenação, não como professor, como coordenador. Tá legal? Fica tranquilo e despreocupado quanto a isso, ok? Tudo bem. Quer fazer a pergunta, Isabela? Não. Isabela, Tranquilo? não. Beleza, então, gente? Obrigada. Beleza. Então, boa Muito noite. obrigada. Boa Tá? noite para vocês. Eu que Obrigada, agradeço boa a presença de vocês, tá bom, gente? Boa noite. Fiquem Tchau. com Deus. Boa noite. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa, gente. Saúde para a família de vocês e muito cuidado aí, tá legal? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.